Podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Você já conhece a nova Rádio Floresce FM? A nova emissora de Porto Velho que chega para levar fé, boa música e mensagem que inspira o dia a dia. Sintonize 105,9 FM e acompanhe uma programação feita com carinho para você. E olha, também dá para ouvir de qualquer lugar pelo site radiofloresta.com ou pelo aplicativo para Android. A Rádio Floresce FM, comunicando fé, amor e esperança. Podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Olá, paz do Senhor Jesus! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Você Crê. Eu me chamo Antônia Alves, apresentadora desse programa abençoado, onde vidas têm sido alcançadas através de testemunhos e história de superação e fé. Fica conosco e eu peço que você já compartilhe essa entrevista. Se ainda não é inscrito no canal, olha, já se inscreve. Para um minutinho aí, vai lá se inscrever, tá? Ativa as notificações em gostei e acompanhe toda semana a nossa programação, tá bom? Olha, nós desejamos uma semana, um final de semana, né, abençoado, um final de mês, né? Estamos finalizando o mês de novembro, gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Esse mês de novembro é recheado de comemorações. Primeiro, o livramento que eu e meu esposo, né, em 2016, Deus nos livrou de um grave acidente. Então, dia 2 de novembro, nós comemoramos mais um dia de livramento, mais um ano de livramento que Deus nos deu. Aniversário das minhas duas irmãs. Então, com muita alegria. E eu já desejo parabéns para elas, minhas irmãs lindas, minha amiga também. Então, é um mês de festa. Glória ao Senhor Jesus. E por isso, meus irmãos, eu quero deixar aqui, ó, para vocês, Salmos 9, versículo 1, que diz assim: Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. O 2, por causa de ti eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. E realmente é o que nós estamos fazendo, né? Contando as maravilhas de Deus. Toda semana aí na sua casa é levado um testemunho de transformação, de cura, de maravilhas, de livramento, e eu tenho certeza que você tem sido edificado. Então, quão bom é louvar ao Senhor por tudo que Ele tem operado nas nossas vidas. Vale a pena a gente permanecer fiel e seguindo naquilo que Ele coloca em nossos corações, porque fazer a vontade do Senhor não é fácil, mas é gratificante, é uma alegria sem fim que alcança a nossa alma. E espero que você aí na sua casa receba essa alegria, a paz, o gozo e a gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem realizado. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluia, glória a Deus. E aqui, essa mensagem, depois vocês meditem aí na sua casa, tá? Vamos iniciar nossa entrevista. Nosso convidado hoje, pastor Rodrigo Sampaio, né, co-pastor lá da Assembleia de Deus, onde nós congregamos, da sede, e ele vai contar a sua história, o seu testemunho. Então, queremos dar um bem-vindo ao pastor. Paz do Senhor, pastor. Irmã Antônia, paz do Senhor. Desde já, muito obrigado, e muito obrigado também a todos aqueles que nos acompanham, que nos ouvem, aqueles que são inscritos, que estão sempre atentos aqui ao canal, e eu quero dizer que é uma alegria imensa poder estar aqui com vocês participando desse podcast. Amém, pastor. Que honra também para nós, né? Claro, conhecer sua história, tudo que Deus tem feito na sua vida, todas as maravilhas também que Deus tem realizado, né?
a sua trajetória, queremos conhecer a sua história. Fica à vontade e para compartilhar tudo que Deus tem feito. Perfeito. Eu quero também cumprimentar aqui o irmão Marcos Antônio, esposo da nossa querida irmã Antônia, que Deus Amém. continue abençoando esse casal. E alguns dias atrás eu tive a oportunidade de ouvir o testemunho de vocês e de ver aquilo que Deus tem feito na vida de vocês e através da vida de vocês. Como você já pontuou, eu sou o pastor Rodrigo Sampaio. Por bondade e graça de Deus, nós estamos servindo como copastor de nossa igreja, da Assembleia de Deus aqui em Porto Velho. O nosso pastor presidente é o pastor Nelson Lutemberg. Eu quero aqui deixar também uma saudação muito especial ao nosso querido pastor que preside nossa igreja aqui em Porto Velho e também ao presidente da Semaderon, que é a Convenção Estadual de Ministros das Assembleias de Deus no estado de Rondônia. Eu sou casado com a irmã Núbia Dantas Dias Sampaio, somos casados há 13 anos e o Senhor nos deu duas lindas filhas, a Daphne, que é a nossa primogênita, ela tem 11 anos de idade, e a Hilary Kathleen, as duas com nome difícil. É verdade. Por onde a gente passa, as pessoas, como é que pronuncia ou como é que escreve? E a Hilary com 7 aninhos. Que bênção, pastor. Essa é a minha família, a família que Deus me deu, e há anos atrás nunca passou pela minha cabeça um dia vir morar em Porto Velho, vir morar em Rondônia, nunca havia ouvido falar de alguma história de Porto Velho, a não ser nas aulas de geografia na escola, mas Deus preparou para que eu estivesse aqui. Deus foi pavimentando o caminho. Daqui a pouco eu vou contar um pouco mais a fundo, mas aqui em Porto Velho nós estamos residindo já há 3 anos e meio. 3 anos e meio? 3 anos e Você meio. é natural de onde, pastor? Eu sou natural de Vitória da Conquista, no estado da Bahia. Só que eu fui criado no interior de São Paulo. E aí lá a gente fala porta, carne, a gente puxa bastante o R, mas eu nasci em Vitória da Conquista e minha família foi para São Paulo quando eu era muito pequeno ainda. Então eu fui criado em São Paulo, na zona sul de São Paulo, no interior de São Paulo também foi onde eu passei a maior parte da minha vida. Vim para Rondônia já aos 23 anos de idade. Já casado com a sua esposa? Não, eu vim para cá, eu posso falar desde o comecinho? Pode, com certeza. Eu conheci Fique à a minha vontade. esposa, a irmã Núbia, num seminário de missiologia, que é a Escola de Missões das Assembleias de Deus. Sim. Em São Paulo? Exatamente, fica localizada em São Paulo, em Campo Limpo Paulista, na região do interior também de São Paulo. Ela é um órgão oficial da nossa igreja e trabalha justamente com preparo missionário, preparo de vocacionados para a obra missionária. Então a minha igreja em São Paulo, de onde eu sou oriundo, a igreja Assembleia de Deus lá em Birigui, que é bem no interior de São Paulo, e eu quero registrar também aqui uma saudação ao pastor Emanuel Júnior, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Birigui, a todos os irmãos lá de Birigui, que com certeza eu vou compartilhar com eles lá esse podcast e eles vão acompanhar também. E a igreja tinha um projeto missionário, né? Só que antes de enviar um missionário ao campo, a igreja teve a preocupação de enviar esse vocacionado para um preparo. E a EMAD é um seminário de missiologia, prepara o candidato exatamente para a obra missionária. Não que a pessoa saia dali totalmente pronta para o campo missionário, sim, porque a missão é um desafio. Verdade. Mas ela consegue, com o treinamento, minimizar as dificuldades. Por exemplo, o choque cultural, que é muito forte, a diferença linguística, a diferença culinária. Então, são vários fatores que acabam dificultando a integração do missionário no campo. Então, tendo esse cuidado, tendo essa visão até pastoral de cuidado com aquele que seria enviado, a minha igreja me enviou para a escola de missões para que posteriormente eu fosse enviado ao campo de missões. Isso no ano de 2012. No mesmo ano, a minha esposa foi enviada por Porto Velho. Ela não residia em Porto Velho, ela residia em Candeias. Sim. Ela era filha do pastor presidente de Candeias, o saudoso pastor Dionísio de Souza Dias, que presidiu Candeias por 19 anos. E como eles não tinham condições de enviá-la por Candeias, fizeram uma parceria com a igreja de Porto Velho e enviaram ela
para a escola de missões, em 2012. Então nós nos conhecemos lá na escola de missões. E lá é um regime assim muito sério, muito rígido, muito sistemático. Alojamentos são homens para um lado, mulheres para o outro. Mas ali Deus foi provendo tudo. Eu costumo dizer que ela começou a gostar de mim. Ela tem uma outra versão, mas eu costumo dizer que ela começou a gostar de mim. E Deus foi encaminhando tudo. É claro que nós fomos nos conhecendo de uma maneira muito respeitosa, respeitando as regras da escola de missões, respeitando as famílias, respeitando a liderança espiritual ali constituída. E ao sairmos de lá, nós decidimos começar a namorar e conversamos com a nossa liderança, eu com o meu pastor, ela com o pastor dela, pedi a bênção, ou pedimos a bênção de ambos, namoramos 1 mês e noivamos. 1 mês? Exatamente. E aí eu vim para Rondônia. Eu vim para Rondônia já no início de 2013. E aí no dia 5 de janeiro de 2013, o pastor Joel Holder, nosso saudoso, querido pastor Joel Holder, ele celebrou o nosso noivado, lá em Candeias do Jamari. E aí, no mesmo ano, no ano de 2013, no dia 5 de maio, nós casamos também. Foi o pastor Joel Holder que celebrou o nosso casamento. O nosso também foi o pastor Joel, saudoso. Que maravilha, que bênção. E assim, foi uma cerimônia extremamente descontraída. O pastor Joel, por onde ele chegava, ninguém conseguia ficar de cara feia, né? Verdade. Ele tinha um carisma, uma graça de Deus muito grande, algo que Deus deu a ele. E tanto a celebração do noivado quanto do casamento, nós tivemos a alegria de tê-lo como celebrante. É verdade. Então, imensa alegria. Foi dessa forma que eu vim parar aqui em Rondônia, no interior de São Paulo. Em São Paulo, desde pequeno eu nutria um sonho no meu coração, que era o sonho de seguir a carreira policial. Ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo, me desvencilhei completamente para viver um propósito que Deus tinha sobre a minha vida. Foi quando eu fui para a escola de missões. Mesmo depois... Você abandonou a carreira? Exatamente. Mesmo depois de ter já ingressado na Polícia Militar, eu optei por não seguir para seguir o propósito que Deus havia estabelecido sobre a minha vida. Eu sempre costumo dizer que esse é um testemunho pessoal. Sim. Não é uma regra bíblica que todos precisam abandonar a profissão, muito pelo contrário. Deus com certeza quer usar a sua profissão para abençoar vidas, mas foi um propósito específico, é um testemunho específico daquilo que o Senhor fez na minha vida. E você cresceu no lar evangélico, pastor? Não, os meus pais, eles não eram crentes, não eram cristãos, eles professavam uma fé, mas era uma fé não praticante, né? Então eu acabei crescendo num lar bastante conturbado. Os meus pais, eles se divorciaram muito cedo, então a gente acaba crescendo com um lar que possui distorções, que não tem uma referência. Hoje a expressão que se dá é um lar disfuncional. Isso. Então eu cresci exatamente dentro desse lar. O convívio com vícios que meu pai tinha, presenciei até situações muito desagradáveis. Eu creio que não preciso nem aprofundá-las aqui, porque hoje o meu pai é um homem transformado. Hoje ele é um obreiro, ele é um diácono da casa do Senhor. Meu pai hoje é uma bênção, é um amigo que eu tenho. Eu costumo dizer que o meu melhor amigo hoje é o meu pai. E durante a minha juventude eu era muito revoltado com meu pai, com algumas posturas dele. Isso é natural, né? Acredito que toda a criança que cresce num lar disfuncional, ela cresce com uma revolta dentro do coração. Exatamente. E que para alguns, se não conhecer Jesus, acaba indo por uma situação muito complicada na sociedade. Exatamente. Exatamente. Foi exatamente dentro desse contexto que nós crescemos. A minha conversão, ela se deu quando eu tinha 16 anos de idade. Foi também numa situação muito crítica, uma situação familiar que chegou ali a algo extremo e que me causou várias crises emocionais. E aí dentro desse contexto foi que apresentaram-me Jesus. Me apresentaram a Cristo, me apresentaram a palavra. Inclusive um amigo que hoje ele acabou se distanciando. Eu quero até mandar um abraço para ele, porque ele também tem um programa de rádio em São Paulo. É o Hugo Leonel, e eu vou compartilhar com ele esse podcast, porque eu creio que ele vai retornar aos caminhos do Senhor.
Mas esse amigo me levou a um culto, me levou a um dia em que estava havendo culto, era uma chácara, não era uma igreja, e nessa chácara todas as sextas-feiras os irmãos se reuniam, vinha um pastor, lá era um ponto de pregação. Sim. E ali eu tive um encontro pessoal com Cristo. Quando a palavra começou a ser ministrada, o pastor começou a ministrar e ele começou a falar algumas coisas, e eu até olhei para ele e falei, você falou minha vida para o pastor. O pastor chegou aqui, você falou. Na época nós éramos jovens e tal, tinha muita gíria. Sim. Eu cresci nesse mundo, eu ainda brinquei. Hoje eu não uso mais esse vocabulário. Eu falei, você me caguetou pro pastor, ou você falou a minha vida todinha para ele. Cara, nunca mais eu piso aqui. Só que ele começou a falar algumas coisas que o Hugo não sabia, coisas que só eu sabia. E aí eu falei, não, peraí, se esse Deus existe, ele está falando comigo. E durante a adolescência eu tive algumas crises existenciais. Eu morria de medo de envelhecer, eu me questionava muito por que as pessoas morrem, por que, se há um Deus tão bom, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Então, durante a adolescência eu desenvolvi várias crises existenciais. E ele começou a falar tudo aquilo. E aí eu me entendi, falei, não, se há um Deus, ele começou a falar a minha vida para esse homem. Antes disso, o senhor frequentava igreja, chegou a ir em algum momento na sua infância que você lembra que foi à igreja, que já tinha ouvido falar de Jesus? Sim, a minha mãe, ela sempre foi muito católica. E falo com um carinho, um respeito muito grande a todos os irmãos católicos. Sim. Eu cresci no catolicismo, então a minha mãe sempre nos levava, nós sempre sim. íamos. Mas havia algo que não preenchia um vazio existencial É verdade. dentro do meu coração. E falo de uma maneira muito respeitosa. Mas nesse dia em que eu participei desse culto, eu posso afirmar que eu tive um encontro real e verdadeiro com Cristo. A partir daquele momento e ao término, ele fez um convite. Eu não digo nem que ele fez um apelo, porque Deus usou aquele homem de uma forma tão extraordinária que ele fez um convite, sabe, algo tão sincero, tão simples, que eu senti que Deus estava me convidando ali. E nesse momento eu dobrei os joelhos, entreguei a minha vida para Cristo como Senhor e Salvador, e desde aquele dia, pela graça de Deus, nunca mais, e não pretendo nunca abandonar a Cristo. Amém. Nesse momento eu tomei a decisão de aceitar Cristo aos 16 anos de idade, por meio de um amigo que estava distanciado, se reconciliou, só que depois ele acabou se distanciando novamente. Já tem mais de uma década que eu oro a Deus pedindo para que o Senhor o traga de volta. Amém. Nesse período que, antes de o senhor aceitar Jesus, nesse período da crise existencial, o senhor chegou a ter algum vício que foi, durante a sua conversão, foi difícil abandonar? Ou ali, quando você aceitou Jesus, repentinamente o deixou? Vícios, não. Graças a Deus eu nunca tive aí esse mundo de vícios, ou nunca me envolvi com drogas. Fazia uso de bebida alcoólica, mas tinha uma prática terrível que eu fazia com bastante frequência, que era frequentar raves. Lá em São Paulo tem umas festas por nome de raves, elas duram de 3, tem algumas que duram 5 dias. Nossa. E passava 3, passava 4 dias fora de casa. Sim. Só que quando retornava para casa, deitava a cabeça no travesseiro, aí tinha um vazio gigantesco. Falava, o que eu fiz da minha vida? Passei 4 dias jogando dinheiro fora, tentando ali me distrair com alguma coisa, mas quando deitava a cabeça no travesseiro, aquele vazio existencial batia de novo com um ímpeto terrível. Sim. E esse vazio, esse desespero, ele só cessou no dia em que eu aceitei a Cristo. No dia que eu aceitei a Cristo, o Hugo não tinha carro, nós éramos adolescentes praticamente, voltamos para casa caminhando 12 quilômetros, do ponto de culto até em casa. Nesse dia eu deitei a cabeça no travesseiro e dormi o melhor sono da minha vida. Nesse dia aquele vazio que havia, ele foi preenchido. Naquele momento eu disse para mim mesmo, falei, olha, Deus existe e Ele está morando dentro de mim. Eu sinto que a partir de agora Ele mora dentro de mim. E aí realmente o senhor abandonou, deixou de frequentar? Exatamente. Aí a postura ela foi completamente mudada, porque houve uma mudança interna. É por isso que a gente precisa sempre ter um entendimento bíblico
de que a transformação que Jesus faz nas nossas vidas, ela é inicialmente interna. Sim, Aliás, ela é prioritariamente sim, interna. é verdade. E aquilo que se transforma no interior, reflete no nosso exterior. Isso é Exatamente. claro, isso a Bíblia nos declara. Então, aquela mudança que havia experimentado em Cristo, através de Cristo, ela refletiu no comportamento, refletiu na postura, refletiu nos relacionamentos, principalmente na forma como eu me relacionava com meu pai, com a minha mãe, com a minha família. E você tem irmãos, pastor? Tenho 2 irmãs. Eu sim. quero até dar um abraço, deixar aqui um abraço para elas, a Rose e a Débora. A Rose é a minha irmã do meio e a Débora é a nossa caçula. Ambas residem em Jarinu, no interior de São Paulo. Continuam lá, Continuam lá, e Jarinu é uma cidade linda. né? É mesmo. Seus pais também são de lá? A minha mãe mora em Jarinu também, mas os meus pais são divorciados. Sim, O meu verdade. pai casou-se novamente, casou com a Dorcas, que com certeza vai assistir. E eu deixo também aqui um abraço a ela. O pai mora em Cajamar, é interior de São Paulo também. Fica bem, são cidades bem próximas, ficam ali no entorno da grande São Paulo. Pastor, quando você aceitou Jesus, assim, no seu coração veio o desejo de se tornar pastor, de ter essa carreira, né, de servir ao reino dessa forma, ou você jamais imaginou, nunca pensou chegar onde você chegou? Eu nunca pensei, irmã Antônia, e na verdade eu tinha uma raiva muito grande de pastor. Na verdade, tem um pastor ali fora que está gravando, me perdoe, mas eu tinha uma raiva muito grande de pastor, não gostava de crente. Inclusive tinha um grupo que, a pedido do meu pai, mesmo meu pai não sendo crente, ele sempre foi muito próximo da Bíblia. E tinha um grupo que ia em casa para ministrar estudo bíblico, e eu lembro que uma vez eu me escondi no telhado porque eu não queria ter estudo bíblico. E eu passei um bom tempo e falava, manda esse pessoal embora porque eu não quero. Mas elas insistiram e ainda me ministraram. Aquele dia eu estudei a lição de Jonas com lições que eu lembro até hoje. Mas quando eu aceitei a Cristo, nunca passou pela minha mente vir a me tornar pastor. Até porque o meu sonho era seguir a carreira policial, era seguir a carreira militar, era um ideal de vida que eu nutria, que eu mantinha. Essa questão da chamada, ela veio bem depois da conversão. Sim. Vamos para um intervalo, pastor? Claro, Quando voltarmos, compartilha sobre o seu chamado. Aguente aí só um minutinho, gente, já a gente retorna. Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Você já conhece a nova Rádio Floresce FM? A nova emissora de Porto Velho que chega para levar fé, boa música e mensagem que inspira o dia a dia. Sintonize 105,9 FM e acompanhe uma programação feita com carinho para você. E olha, também dá para ouvir de qualquer lugar pelo site radiofloresta.com ou pelo aplicativo para Android. A Rádio Floresce FM, comunicando fé, amor e esperança. Podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Voltamos, glória a Deus, de mais um intervalo. Vamos continuar o bate-papo com o pastor Rodrigo Sampaio, nosso co-pastor lá da Igreja Assembleia de Deus, sede. Irmãos, eu peço que você não deixe de compartilhar essa entrevista. Alguém precisa escutar essa história e acreditar que Deus sempre tem um plano preparado para cada um de nós. E outra coisa, já deixa nos comentários, né? Deixa o seu alô para o nosso pastor, né? Diga de onde você está falando, tá? É sempre importante saber aonde está sendo alcançado o nosso programa. Então, se você está assistindo, seja de qualquer local do país ou do mundo, né? Deixa aí nos comentários, vai ser muito bem-vindo o seu comentário. Ou um pedido de oração. Nós sempre oramos e intercedemos por cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, os nossos seguidores. Então,
deixa o seu recadinho aqui com a gente e não deixe de curtir e compartilhar, tá bom? Que essa mensagem seja enviada para muitas pessoas, porque o nosso objetivo não é números, mas vidas, é almas sendo alcançadas através do poder do nosso Senhor, porque Ele ainda cura, Ele transforma, Ele liberta. O nosso Deus, Ele ainda faz. Amém? Vamos continuar o bate-papo? Pastor, continue compartilhando com a gente, Certo. né? Como que foi essa caminhada depois da sua conversão, a partir ali dos 16 anos, né? Como que foi o processo e a evolução até chegar ao pastoreio? Certo. Nós íamos falando e a senhora fez uma pergunta muito interessante, se no ato da conversão eu já imaginava que um dia seria pastor, mas a chamada ela veio um bom tempo depois. Com o passar do tempo, com o amadurecimento, desde o início eu acreditava que aquilo que eu havia recebido, eu precisava compartilhar com outras pessoas. Desde o início eu já tinha uma concepção de que a mensagem que me alcançou precisava urgentemente alcançar a minha casa. E de Glória a fato Deus. alcançou. Sim. Pela graça de Deus, a mensagem do Evangelho, a salvação alcançou a minha família. Alcançou a minha mãe, as minhas irmãs, o meu pai. Que benção. Mas eu tinha desde o início um senso de urgência que eu precisava compartilhar aquela mensagem que havia me alcançado. E com a família, com os amigos. Então, com os amigos eu dizia, olha, e não sabia, não tinha muita maturidade bíblica, mas olha, vocês precisam conhecer o meu pastor. Vocês precisam saber onde é que eu congrego. E eu não sabia evangelizar, então eu falava, se vocês forem lá, ele vai contar a vida de vocês todinha. Oh, meu Assim Deus. como ele contou a minha, sabe? Então, Sim. novo convertido, Sim. sequer tinha uma Bíblia católica, mas depois do entendimento eu deixei ela bem quietinha no canto, mas a questão da chamada ela veio um bom tempo depois. Pastor, uma pergunta é como você se converteu na adolescência, essa fase a gente tem muitos amigos. Amigos, Sim. vamos dizer, colegas, né? Que estão ao nosso redor. Esses colegas, por seu chegar evangelizando, eles se afastaram? Como que foi esse processo, né? Porque quando a gente segue outro caminho, os nossos amigos tendem a nos deixar, Sim. né? Você falou que teve esse amigo que te evangelizou, mas tinha amigos que não eram cristãos, como a maioria era. Sim. Compartilha com a gente, pastor. Sim, na verdade, dentro do ciclo de amizade, eu creio que uma grande maioria deles decidiu se afastar. Até Sim. porque nós já não frequentávamos mais os Verdade. mesmos ambientes, Sim. nós já não tínhamos mais os mesmos hábitos. Nessa época, eu participava de campeonatos de BMX, eu corria de bicicleta. Ai, que legal. Corria em circuitos, fazia Uhum. manobra, disputava campeonato, já estava praticamente em nível semiprofissional. Uhum. Então esses amigos do pedal, eles foram os primeiros que já ficaram pelo caminho, né? Eles Entendi. não compactuaram muito com essa minha decisão. Mas Deus foi dando outras amizades. Eu queria muito que todos eles permanecessem, seguissem a mesma fé, mas o Senhor foi dando outros, não apenas amigos, mas irmãos. Amém. Porque o amigo, ele está em um nível muito mais... O irmão, aliás, ele está num nível muito mais elevado do que o amigo. É verdade. O amigo, ele não compartilha, às vezes, os momentos mais tenebrosos da nossa vida. O irmão, Verdade. ele está em todos os momentos. Verdade. Então Deus foi dando essas amizades, o tempo foi passando, e aí começou a vir ao meu coração uma sede muito grande por aprender mais da palavra. Uhum. Eu sempre gostei muito da leitura. A leitura sempre me apaixonou. Desde pequeno, depois quando eu entrei na faculdade, não tive muita dificuldade com isso. Eu sou formado também em administração, Sério, especialista pastor? Que em bênção. planejamento estratégico e também sou bacharel em teologia e gestor de RH. Então, sim. durante a faculdade, durante o período dos estudos, não foi dificuldade para mim. Sim. Mas eu sempre fui apaixonado pela leitura. Quando eu me converti, que eu comecei a ter contato com a palavra, eu percebi algo que a palavra já diz. Quanto mais nós nos alimentamos dela, mais ela tem para nos alimentar. Então, o meu chamado, ele começou inicialmente com uma sede pelo conhecimento bíblico. Uhum. E eu era até um jovem chato. Tinha até alguns obreiros que não gostavam muito. Porque eu Sério, chegava pastor? e eu chegava mais cedo, anotava Uhum. algumas perguntas. O pastor, uma vez eu vi que ele não gostou porque ele chegou meio atrasado. E pastor, eu preciso que o senhor me responda o que significa isso aqui.
O que é essa trombeta? Explica para mim, pastor. Uhum. Porque eu li isso aqui, eu li o Apocalipse inteiro, mas eu não estou entendendo, sabe? Então veio primeiro essa sede por conhecer a palavra. Depois que eu comecei a conhecer um pouco mais, a amadurecer na palavra, veio o desejo de anunciar a palavra. Mas não apenas o anúncio nos cultos, mas sim do evangelismo mesmo, da evangelização, Sim. de porta em Uhum. porta, evangelizando na vizinhança, evangelizando na faculdade, evangelizando pelas ruas, em locais públicos. Então, primeiro veio esse desejo grande de anunciar aquilo que eu estudava. Então, passava às vezes quando tinha folga, passava a tarde, passava o dia estudando, e quando era à noite saía para compartilhar. Nunca tive dificuldade para sentar do lado de uma pessoa e começar uma conversa e falar: eu posso falar um pouquinho para você de Jesus? Eu posso falar sobre a palavra? Você me permite? Vamos conversar um pouquinho? Você tem alguma fé? Então comecei com essas abordagens. A partir daí é que nasceu de fato um chamado ao meu coração. Aí eu entendi que o Senhor havia me vocacionado para isso, para anunciar. Só que quando a gente fala sobre isso, nós precisamos entender também que Deus chamou todo crente salvo para ser um pregador. Sim, é Todo verdade. crente salvo, ele é um É verdade. pregador da palavra. Lá no seminário nós aprendemos que onde há um coração que recebeu a Cristo, ali há um missionário. É verdade. E onde há um coração que ainda não tem a Cristo, ali há um campo Campo missionário. missionário, é verdade. A missão não é só lá no Afeganistão, na janela 1040, nos países ainda não alcançados, na Coreia do Norte, onde é o país com a maior índice de perseguição a crentes no Sim. planeta. A missão não se concentra só ali. A missão, ela está em todos os lugares onde houver alguém que ainda não conhece a É Cristo, verdade. alguém que ainda não foi alcançado pelo Evangelho. Então, o chamado de Deus sobre a minha vida veio exatamente assim, por meio de um amadurecimento na palavra, por meio de uma sede por compartilhar, por evangelizar, e aí com isso o Senhor me chamou inicialmente como professor da escola bíblica dominical, da classe de jovens, depois eu passei a liderar jovens, eu sou apaixonado pelo trabalho com Ai, jovens. eu também, pastor. Eu e meu esposo amamos cuidar, amamos ensinar, amamos dar conselhos. Assim, eu vejo que aquilo que nós recebemos, nós gostamos de compartilhar. Que bom. Eu fui muito cuidada na minha adolescência, e quando eu vejo um adolescente assim, eu gosto de dar exemplos, testemunho, contar as experiências. Ótimo. E eu falo assim, assim como eu fui bem cuidada, eu gostaria também de cuidar. Então a gente sempre trabalhou com jovens, eu e meu esposo. Eu, né, solteira, também trabalhava com jovens, adolescente. Meu esposo também solteiro cuidava também dos jovens, né? E Deus nos uniu. E casados também cuidamos de vários jovens e Que adolescentes. legal. Inclusive, quando a gente estava no outro ministério, a gente estava cuidando de um grupo pequeno de jovens e adolescentes, mas era como filhos, são como filhos, Sim, sim. sabe? Eles tinham um amor, têm um amor muito grande por nós, e até hoje eles falam conosco e têm Sim. contato. Isso é maravilhoso, pastor. Eu vejo que realmente a gente precisa de uma liderança muito forte nessa questão da Sim. juventude, Sim. porque eles serão o nosso futuro. Exatamente. E eles Inclusive, precisam ser muito bem ensinados. exato. Inclusive, eles vivenciam desafios muito grandes. Demais, pastor. Eles É muitas vivenciam muitos guerras. conflitos. Sim, sim, como você, né? Tem exemplo vivo que você falou que nessa época você estava em Sim, conflito sim. aos 16 anos de idade, e a partir dos 12, né? Surge essas Exato, questões. Então são dois exato. mundos, né, diferentes, e eles precisam de ajuda, de reforço. E eu me sinto privilegiada porque eu tive essa ajuda, né? E aquilo que a gente recebe, nós Precisamos compartilhar. precisamos compartilhar, pastor. Isso é muito bom. Que maravilha. Mas que bom. Os jovens, eles vivenciam, o jovem cristão, ele vivencia uma série de combates. É verdade. Ele tem os conflitos internos, ele tem os conflitos externos. Dentro da nossa realidade hoje, nós temos as ideologias que estão tentando de todas as maneiras distorcer princípios e valores bíblicos. Então, ser um jovem cristão hoje é desafiador, tal qual nunca foi antes na história. Sim, Os nossos jovens, eles estão expostos a todo tipo de parafernália do inferno que tenta diuturnamente minar a fé deles, enfraquecer, trazer conceitos distorcidos até da fé.
porque o inimigo já percebeu que uma igreja bem ensinada, ela não se corrompe. Então É ele verdade. tenta trazer conceitos distorcidos daquilo que eles já acreditam. As universidades hoje, elas estão cada vez mais tecnológicas e cada Demais. vez menos ou cada vez mais vazias de princípios. Verdade. E isso é um desafio para os nossos jovens. Nós precisamos prepará-los para esses conflitos. É verdade. E a base é essencial, a base familiar e a base na igreja. Por É. isso que precisamos de lideranças fortes, né, por conta disso, para que não haja essa quebra, né, que eles consigam ir para qualquer lugar, mas fortificados através da palavra. Perfeitamente. E aí começamos a liderar os jovens e em seguida fui separado ao diaconato, ainda solteiro. E aí foi nessa época que eu tive uma orientação, uma direção de Deus. Deus falou comigo que tinha um propósito estabelecido sobre a minha vida. Foi quando eu comecei a me envolver mais com o ministério, já liderava jovens, já dirigia a escola bíblica dominical, já ajudava o dirigente da minha congregação, sempre evangelizando bastante, ajudando no discipulado dos novos convertidos, ajudando os irmãos recém-reconciliados. E aí foi exatamente nessa época que eu fui para a escola de missões. Você E tinha aí? quantos anos, pastor? Eu tinha 21 anos. Tinha Sim. 21 anos. Eu fui ordenado ao pastorado bastante jovem. Eu fui ordenado ao pastorado aos 31. Hoje eu tenho Sério, pastor? 35. Fui ordenado aos 31. Seria aos 30, mas aí veio a pandemia. E no ano da pandemia, em 2020, onde teve o auge da pandemia, não teve separação de obreiros. Aí eu fiquei para 2021. Então fui ordenado a pastor aos 31 anos. Eu vejo que não é questão da idade, é questão de maturidade, né? Por isso que eu vejo que a igreja hoje ela está mais sensível nessa questão, porque Sim. antigamente um jovem não Sim. podia, com Sim. essa idade, se tornar um E pastor. nós temos jovens pastores obreiros na Bíblia. Sim, Timóteo era um jovem obreiro, líder, verdade. pastor, pastor de igreja, inclusive. É claro que Paulo ele se aproximou muito de Timóteo, porque Paulo sabia que ser um jovem pastor expunha Timóteo a vários pontos de vulnerabilidade. Então ele se aproxima demais. Em Filipenses 2:2 ele utiliza a linguagem paterna, ele chama de filho. Nas duas epístolas ele chama Timóteo de filho. Ele fala claramente meu filho. Então nós percebemos que havia um discipulado pela parte de Paulo, como obreiro mais É verdade. experiente, ensinando um pastor mais jovem a como ser um homem de Deus, a ter o cuidado de si mesmo, a ter o cuidado com o rebanho que Deus estava colocando sob sua liderança. Então a Bíblia tem esse exemplo claro de um jovem que foi um instrumento nas mãos do Senhor, que liderou a igreja. No Antigo Testamento nós temos jovens que revolucionaram a sua geração. Nós temos exemplos de jovens que foram reis, jovens sacerdotes. É claro que o sacerdócio no Antigo Testamento ele já tinha ali alguns pré-requisitos um pouco mais culturais. Sim. Também, mas toda a Bíblia aponta para nós jovens usados nas mãos do Senhor, desde o Gênesis, José no Egito, Daniel na Babilônia, os 3 jovens que foram lançados naquela fornalha, aquela serva dentro da casa de Naamã, que até hoje ninguém sabe o nome dela, mas ela deixou um legado, ela marcou seu tempo. É verdade. E todos que decidiram fazer a vontade do Senhor, o Senhor permitiu que a história deles estivesse na Bíblia. Então eu vejo que o jovem que decide realmente servir ao Senhor com toda a fidelidade, ele será lembrado. Perfeitamente. E muito bem lembrado. Perfeitamente. E eu gostaria, pastor, que você deixasse conselhos. Como que foi para você, né? Conseguir resistir às tentações, né, às dificuldades, né, às batalhas espirituais na fase de 16 anos. Você aceitou Jesus com 16 anos no período que é muito difícil. Sim. Né? E que conselhos você daria? Como o senhor falou da questão da juventude, eu amo a juventude, os jovens, adolescentes. Então, dê um conselho como conseguir resistir. Claro. A Bíblia traz alguns conselhos sobre a juventude. Lá em Eclesiastes ainda ele diz, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Sim. Então, primeira coisa, caminhe sempre tendo o Senhor como aquele que é principal na sua vida, como aquele que norteia a sua vida e norteia as suas decisões.
quando nós falamos sobre a questão de pecado, eu atendo quase que diariamente jovens que sofrem com problemas, e eu creio que a gente não precisa listá-los, nem nominá-los, mas os problemas que fazem parte da juventude, questões hormonais, questões vinculadas aí à masturbação, questões de questões sexuais, dessas crises, e até o problema da homossexualidade também, que atinge a muitos dos nossos jovens, infelizmente. Mas quando nós falamos sobre o pecado, sobre fugir dessas paixões, sobre como vencer isso, José dá uma lição fantástica para nós. É verdade. José deixa claro que quando a gente fala de pecado, não adianta bater de frente e dizer, eu sou maior do que essa tentação. José disse, não, eu vou sair correndo, eu vou deixar tudo para trás. E a gente percebe com o texto que ele até foi, de certa forma, envergonhado. Ele saiu envergonhado ali, mas não perante o Senhor. Perante os homens, ele passou vergonha. Porque aquele que decidir ser fiel a Deus nesse mundo corrompido, ele será envergonhado diante dos homens. Mas é muito melhor ser envergonhado diante dos homens do que estar envergonhado diante do Senhor. Então José nos ensina uma linda lição quando o assunto é tentação. Sai correndo. Ao jovem, eu sempre digo aos jovens, está namorando, viu que a coisa começou a ficar feia? Sai correndo. Nós não somos super-heróis, nós somos espirituais. O crente salvo em Cristo Jesus é uma pessoa que ora, uma pessoa que jejua, é uma pessoa que lê a Bíblia, mas nós não somos super-heróis. Então, quando o assunto é tentação, é fugir, é correr e se fortalecer no Senhor. A Bíblia diz, jovens, vocês são fortes. Vocês têm vigor, não apenas físico, mas vigor também espiritual. E a Bíblia diz, vocês já venceram o maligno. Então, para vencer as tentações, para vencer essas dificuldades, tem hora que ele precisa sair correndo. Jamais se esquecer dos princípios que estão contidos na palavra do Senhor. Jamais se esquecer de manter uma vida devocional com Deus. E, irmã Antônia, principalmente hoje, em que nós temos esse acesso tão facilitado à tecnologia, os nossos jovens, boa parte deles, estão afundados nas redes sociais. As redes sociais, elas estão consumindo o nosso tempo de uma maneira nunca vista antes. E com isso vem vários aspectos negativos da rede social. E nós não estamos dizendo aqui que acessar um canal é pecado, que você ter uma rede social é pecado, até porque esse programa vai ser transmitido por meio de uma rede social. Sim, então com a certeza. rede social cumpre um grande propósito, ela é uma importante ferramenta de comunicação. A questão é utilizar isso com equilíbrio. Paulo escreve na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas. É verdade. Mas nem todas elas me Eu convêm. vejo assim que as redes sociais, elas precisam ser crentes também. Preciso. Né? Porque a gente fala que às vezes somos servos do Senhor, somos crentes, mas quando entra na rede social, não são. Exatamente. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, pastor? Então, o usuário da rede social, o cristão que faz o uso da rede social, e eu enfatizo mais uma vez, a rede social em si não se caracteriza um pecado, Sim. mas a forma como ela é verdade. utilizada pode ser transformada em um ato pecaminoso. Sim. E aí entra a questão da vigilância, que é estar atento, é procurar ser prudente, é procurar fugir do perigo. Quando a gente vê o perigo, a recomendação bíblica é fugir. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Amém, pastor. Nós vamos precisar ir para um intervalo novamente. Claro. Já a gente retorna. Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Você já conhece a nova Rádio Floresce FM? A nova emissora de Porto Velho que chega para levar fé, boa música e mensagem que inspira o dia a dia. Sintonize 105,9 FM e acompanhe uma programação feita com carinho para você. E olha, também dá para ouvir de qualquer lugar pelo site radiofloresça.com ou pelo aplicativo para Android. Rádio Floresce FM, comunicando fé, amor e esperança.
Podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Glória a Deus, retornamos, que bênção, que testemunho abençoado do nosso pastor Rodrigo. Glória a Deus, e vamos continuar, porque ouvi-lo sempre é muito gratificante. Então nós queremos voltar à entrevista e perguntar do nosso pastor, que experiências sobrenaturais o senhor já vivenciou no ministério também, se o senhor puder compartilhar. Sei que não é fácil, principalmente a pessoa que é nova, né? Ingressar no ministério pastoral não é fácil, porque eu acredito que tem algumas coisas que vocês têm que enfrentar, né? E infelizmente enfrentam, Sim. né? Mas compartilha com a gente, pastor. Claro. Irmã Antônia, quando eu tinha entre 18 e 19 anos de idade, eu fui acometido de uma depressão profunda. Eu tive uma perda muito forte na família, uma pessoa muito querida, e acabou sendo assim um crime muito brutal, inclusive, que comoveu a cidade onde essa pessoa residia, né? E isso acabou desencadeando uma depressão muito profunda em mim. Tomava 6 medicamentos diferentes. Nossa. Passava semanas sem dormir, a mente parecia um liquidificador, um turbilhão. E uma vez eu cheguei ao psiquiatra e falei, olha, doutor, eu preciso que o senhor me ajude. Eu estou morrendo por dentro. E aí ele falou, eu não tenho mais o que fazer. O que eu podia fazer para tentar, de uma maneira medicamentosa, tratar você já foi feito. E aí eu, ainda um novo convertido, praticamente, Sim. com poucos anos de fé, e um dia conversando com uma irmã do círculo de oração, ela falou, meu filho, essa sua enfermidade, ela tratou como uma enfermidade, falou, essa sua enfermidade será curada pelo Senhor Jesus. Venha ao culto hoje à noite, era um sábado, à noite seria culto com a participação do círculo de oração, e eu fui ao culto à noite, e ali à noite elas sentiram exatamente isso que a senhora me falou há pouco, de fazer uma oração no encerramento. Elas me convidaram à frente, elas começaram a orar pela minha vida. Eu passava semanas sem conseguir ter uma noite de sono, dormia às vezes 1, 2 horas por dia, Nossa. não conseguia me alimentar, cheguei a pesar 52 quilos, eu tenho 1,83 m de altura, pesando 52 quilos, eu estava da largura desse suporte aqui quase, sabe? Um aspecto assim extremamente mórbido. Nossa. Só que nesse dia eu fui lá à frente. E lá na frente eu falei com o Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor me salvou. O profissional que me acompanha, ele falou que ele já não consegue fazer mais nada. Eu já não tenho mais forças para lutar. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, a partir de hoje eu já não preciso mais tomar remédio. Porque eles também debilitam emocionalmente, eles deixam a pessoa letárgica, Sim. lenta, os pensamentos eles ficam desconexos. Eu falei, se o senhor quiser, o senhor pode me curar hoje. E eu me lembro que uma dessas irmãs, ela colocou a mão e começou a clamar. Nisso vieram os presbíteros também, puseram as mãos e começaram a clamar por cura. Eu não senti um estalo, não vi um anjo descendo, não vi um anjo subindo, não vi uma bandeja de prata. Respeito quem tem esse testemunho, não tenho problema algum com isso. Mas ao sair do culto, eu percebi que algo havia mudado. Eu percebi que a minha mente os meus pensamentos, eles haviam sido conectados novamente à realidade. Aquele turbilhão que tinha na minha mente, ele cessou. Quando eu estou a caminho de casa, a igreja era bem pertinho de casa, eu já comecei a sentir sono. Eu cheguei bastante cansado, nem me dei conta que eu deitei e acordei no dia seguinte. Nossa. Depois desse dia, nunca mais eu tive sequer um episódio depressivo. Eu posso afirmar que o Senhor me curou da depressão naquele culto, naquele momento, naquele instante, porque a igreja orou. E a Bíblia diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Naquele dia tinha pelo menos uma dezena de crentes salvos em Cristo, clamando, orando. Por isso que hoje, biblicamente, e nós podemos afirmar
que a oração ela pode muito em seus efeitos. É verdade. Que o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor muda histórias, o Senhor abre portas, Ele opera o impossível, se for preciso Ele muda cenário, Ele muda configurações, mas quando nós nos dispomos a orar, o Senhor está disposto a trabalhar. Amém. Então essa foi uma experiência muito impactante. Não precisei voltar, e não num ato de irresponsabilidade, mas por um ato de convicção. Não Sim. retornei mais ao psiquiatra, parei completamente com a medicação, e aqueles que nos assistem, eu não estou lhe incentivando a jogar os seus remédios na lata do lixo. Continue fazendo o seu acompanhamento medicamentoso, o seu tratamento com um profissional, mas tenha a certeza de uma coisa: o Senhor nunca deve ser a nossa segunda opção. O Senhor sempre deve ser o nosso primeiro recurso, a nossa primeira saída. E a maioria deixa ele como segunda opção, né, pastor? Exatamente. Depois que passa pelos médicos, que faz todo o acompanhamento, que vai procurar, aí não tem Exato. solução, aí vai procurar o Senhor. Exatamente. Eu tive um pastor que com certeza vai assistir, porque eu farei questão de compartilhar com ele também, o pastor Eliseu Martins. Hoje ele é pastor presidente em um campo em São Paulo, ele é o diretor da EMAD, da Escola de Missões. Sim. Ele foi missionário na Espanha por mais de 20 anos, e o pastor Eliseu tinha uma frase célebre que ele sempre dizia. Ele dizia: Jesus funciona. Uhum. E Jesus de fato funciona. É verdade. O que nos falta às vezes é colocar em prática a nossa fé. E o escritor aos Hebreus, hoje pela manhã eu falei isso no programa da Rádio Web Boas Novas, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. A fé precisa ser colocada em prática, precisa ser vivida de maneira prática. Então essa foi uma experiência que marcou muito a minha vida, uma experiência com Deus. Eu creio que ali foi a mão do Senhor que operou aquela restauração na minha saúde mental, na minha saúde emocional, e aquilo já estava refletindo na minha vida espiritual também. Um segundo momento muito importante foi no batismo com o Espírito Santo. Nós éramos um grupo de jovens e nós orávamos muito no monte. Uhum. Lá em Birigui tinha alguns montes e nós íamos muito orar, e saía da faculdade e ia para o monte e começamos um propósito de oração até que Jesus decidisse nos batizar com o Isso com Espírito quanto Santo. tempo de convertido? Isso com uns 3 anos de conversão. Ah, sim. Eu tinha 19 anos quando Uhum. nós estávamos com esse projeto com os jovens, e era uma congregação pequena lá no Jardim Santana, em Birigui, uma das congregações de Birigui, e tinha um grupo de jovens muito avivados, muito compromissados. Então um saía da escola, eu saía da faculdade, a gente pegava as motos, os carros, as bicicletas e íamos para o monte fazer um propósito de oração. Chegávamos lá às 11 e orávamos até 1 da manhã. Uhum. E isso com chuva, com sol, e vivemos experiências extraordinárias. Que bênção. Coisas maravilhosas que o Senhor operou, e dentre elas, o dia em que fui batizado com o Espírito Santo. O dia que de fato o Senhor me revestiu desse poder do Espírito Santo. Como diz a Bíblia, o batismo com o Espírito Santo é uma doutrina bíblica. Nós cremos, nós professamos, pregamos, ensinamos que os dons espirituais, as manifestações do Espírito Santo, elas não cessaram no contexto do Novo Testamento. Elas continuam, elas são uma realidade, elas são uma doutrina bíblica para os crentes de todos os tempos. Então, o batismo com o Espírito Santo foi uma experiência maravilhosa que o Senhor me permitiu viver. Que bênção, pastor. Glória a Deus. Eu posso afirmar, irmã Antônia, que a minha juventude, ela não foi gasta, ela foi investida. Investida. Sabe? Sim. Ela foi investida na obra do Senhor. Eu não tenho um dia que eu possa dizer que eu me arrependo, que eu deveria ter investido mais na carreira, que eu deveria ter feito qualquer outra coisa. Todos os dias que venho vivendo na presença de Deus, tem sido um investimento. É porque para o mundo parece loucura, né? Ter abandonado uma carreira profissional, né? Que poderia você estar hoje num patamar muito melhor, vamos dizer, financeiramente, Sim. mas você abandonou para um propósito maior, Sim. que é para o reino. Sim. Né? Sim. E eu vivencio hoje também isso, e é maravilhoso fazer algo
para o Senhor. Abandonei minha carreira, né, na área administrativa para me tornar comunicadora, porque essa faculdade foi Deus que me deu, do céu, Que como bênção, comunicadora, que bênção, né? que maravilha. Então nós estamos também aqui fazendo o ID do Senhor, levando a palavra dele através dessas histórias extraordinárias como a sua, pastor. Amém, amém. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos irmãos que vão nos acompanhar, uma Claro. mensagem de esperança, e faça uma oração no final. Claro, claro. Nós já estamos nos últimos dias do ano de 2025 É verdade. e passou como se fosse um sopro. Verdade. Parece que ontem era janeiro, parece que ontem era fevereiro, e não é só o ano de 2025, é a nossa vida. Sim, Em Eclesiastes 3, os versos 1 e 2, o texto nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas. é verdade. Tudo tem o seu propósito debaixo do céu. E o texto, o sábio ali, na inspiração do Espírito Santo, ele deixa claro que há um tempo de nascer e que há um tempo de partir. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer. O que resta para nós é um breve intervalo entre o dia da nossa chegada e o dia da nossa partida. E o tempo ele se divide em passado, presente, futuro, e no passado a gente não volta. Eu sempre falo essa palavra em praticamente todo velório, todo culto fúnebre que eu vou. Porque ela traz para nós um senso de urgência. Alguém pode falar, mas era uma palavra de esperança, e aí termina falando de velório. Mas a nossa vida é assim, o tempo é dividido em passado, presente e futuro. No passado a gente não volta atrás. É verdade. E tanta gente que, se pudesse voltar atrás, consertaria tanta coisa na vida. Mas não dá para voltar ao passado. O futuro é um terreno que nós ainda não dominamos, ele não nos pertence, nós temos o agora. É exatamente agora que nós temos a oportunidade de decidir como será o nosso futuro, onde nós passaremos a eternidade, como será o dia de amanhã para as nossas vidas. Hoje nós colhemos as sementes que jogamos no passado. E no futuro nós colheremos as sementes que nós lançamos hoje. É verdade. Então, se hoje a colheita que nós estamos fazendo não nos agrada, está na hora de nós repensarmos as sementes que nós estamos lançando no futuro, no presente, que colheremos lá no futuro. Então, a mensagem reflexiva que eu deixo a todos aqueles que vão assistir, que vão acompanhar, que em algum momento, em algum dia vão reproduzir esse podcast, entenda que essa nossa vida é muito breve. Essa vida é muito passageira. O salmista diz que nós voamos, passa tudo muito rápido, mas há uma eternidade nos aguardando. Muitas pessoas não se dão conta de que existem apenas dois caminhos, e a Bíblia nos diz. Um conduz ao céu e o outro conduz ao inferno. E o único caminho que conduz ao céu é Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, o texto diz que em nenhum outro há salvação. Porque também nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então é nesse tempo que nós temos a oportunidade de decidirmos onde passaremos a eternidade. Porque essa vida é muito breve, a morte é uma certeza e Jesus é o único caminho que conduz à eternidade. Que o final de ano de todos aqueles que nos assistem seja de bênção, seja de prosperidade, seja de alegrias, que você não perca nenhum ente querido, que todos estejam ao redor da mesa, mas sobretudo que Jesus esteja na sua vida. Que você tome a decisão de reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida e estar também abrigado à esperança de passar a eternidade com o Senhor. Porque essa vida, tudo isso aqui passa e passa muito rápido, mas há uma eternidade pela frente e cada um de nós decide onde passará essa eternidade. Podemos orar? Pode sim, pastor. Senhor, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos a Ti por esta grande oportunidade. Eu te louvo, Senhor, por esta importante ferramenta de comunicação. Eu te louvo pela vida da Tua filha, que tem sido usada como instrumento para alcançar e abençoar outras vidas. Eu oro para que esta gravação alcance centenas de milhares de pessoas e que ao alcançá-las, mesmo que de uma maneira tão singela como das palavras que aqui foram pronunciadas, elas compreendam que o Senhor é bom, elas compreendam que Cristo é o caminho, a verdade e a vida.
Pai, que esse singelo testemunho possa alcançar a vida de alguém, que alguém se identifique com ele e que isso produza frutos para a glória do teu nome. Eu oro ainda por esse canal, por essa plataforma, pedindo ao Senhor que leve por meio do teu poder essa transmissão a leitos de hospitais, a pessoas encarceradas, a pessoas depressivas, a pessoas enclausuradas, a pessoas que talvez já desistiram da vida e quem sabe até uma delas nos ouve, nos assiste nesse momento, faz com que ela compreenda que ela é amada, que ela é alvo do teu amor. Pai, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um daqueles que assistem essa gravação. Abençoa a irmã Antônia, abençoa seu esposo, toda a sua família, e que esse podcast continue sendo uma ferramenta, um instrumento das tuas mãos para abençoar vidas e para levar a boa semente do Evangelho. É a oração que fazemos a ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus, pastor. Que bênção, viu? Que maravilhoso. Deus abençoe sua vida, Amém. né, Muito sua obrigado. família. Amém. Um abraço para toda a sua família, minha irmã Núbia. Um abraço também para você, sua casa, suas filhas. Deus abençoe toda a sua vida. Amém. E que Deus possa levantar mais ainda o seu ministério, Amém. em nome de Jesus. Muito obrigado. E esse é o programa de número 128. 128. E eu pastor. espero com muita alegria um dia poder retornar aqui numa próxima oportunidade. Amém. Se Deus Deus abençoe. assim permitir, viu? Amém. E você, Deus abençoe também. Você que esteve ligadinho com a gente até agora. Te peço novamente, não deixe de compartilhar. Que Deus abençoe o seu final de semana. E se Deus permitir, semana que vem nós estaremos aqui. Você crê? Podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Você já conhece a nova Rádio Floresce FM? A nova emissora de Porto Velho que chega para levar fé, boa música e mensagem que inspira o dia a dia. Sintonize 105,9 FM e acompanhe uma programação feita com carinho para você. E olha, também dá para ouvir de qualquer lugar pelo site radiofloresta.com ou pelo aplicativo para Android. A Rádio Floresce FM, comunicando fé, amor e esperança.